Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso último vídeo do ano de 2021. Fazendo uma rápida retrospectiva e um balanço, eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui Ele tem renovado as minhas forças, tem abençoado o meu caminho e tem me proporcionado sempre novos desafios, novas conquistas. Eu já estou agora num período que eu estou desmamando, né, a medicação psiquiátrica. Estava tomando 6 categorias de medicamentos, agora estou com 2 e prossigo nesse desmame. Então ano que vem eu tenho uma expectativa muito boa, né, de me sentir melhor. Durante um período da minha vida, de fato, eu apenas existi. Mas agora Deus está renovando essas forças e eu estou voltando a me sentir mais vivo. E eu agradeço também a vocês, viu? Ao carinho de cada um de vocês, às orações, a tudo que vocês têm feito para a minha vida, as ofertas voluntárias de amor. E quando eu olho para um balanço de tudo que Deus fez, e eu quero aqui deixar também algumas coisas que eu pretendo fazer o ano que vem, e é claro, eu não faço sozinho, porque soldado sozinho não vence batalha, não é? Então é um trabalho sinérgico nosso, é um esforço meu, mas também tem que ser agregado ao esforço coletivo para que nós possamos fazer algo em prol do reino, não é assim? Quem não conhece bem a minha história, eu me casei no dia 18 de fevereiro, no civil, de 1998. Conheci Isabela, né, eu saí da Irmandade quando eu estava com 25 anos de idade, entrei para essa seita satânica aos 17, fiquei até aos 25, e 2 anos depois, aos 27 anos, eu conheci Isabela. Numa igreja, né, num grupo de teatro da igreja, estavam precisando de uma pessoa para fazer a parte de um... Era uma peça da Jocum, né? E havia uma parte ali que precisava de um esportista, como se houvesse uma busca do ser humano em busca do preenchimento, né, do seu corpo, do seu coração, das suas emoções, mas o ser, ele sempre vai ser incompleto, afastado de Jesus, afastado do Criador, né? Você nunca vai ser feliz longe de Deus, essa é a verdade. Então me chamaram e aí eu conheci Isabela. E em 18 de fevereiro eu casei no civil, e dia 20 de fevereiro de 1998 eu casei na igreja, né? Tivemos um início de casamento bastante conturbado, né? Porque eu morava num apartamento, né? Nós demos um passo de fé para casar, por isso não fique esperando as coisas acontecerem não, né? Faça as coisas acontecerem. Eu morava então num apartamento, 50 metros quadrados, ali na esquina da Avenida Pompeia com Heitor Penteado, e não tinha móveis. Vou pôr aqui as imagens para vocês, né? O travesseiro que eu sentava para ver televisão era o mesmo que eu deitava à noite, a gente só tinha uma cama, tinha o tapete na sala, tinha uma TV, não tinha nem cortina, né? Porque a cortina, para não fritar a TV, que é nosso único patrimônio, eu colei uns papéis no vidro. A cozinha inicialmente não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, nem mesa tinha. Eu usava aquela coisinha de acampamento, sabe? Um bujãozinho de gás para fazer comida, e era sempre macarrão, que era o mais barato. Então a gente passou bastante dificuldades, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus me faz dar mais valor a tudo que eu tenho. Em fevereiro de 1999, o livro Filho do Fogo é publicado. Ele levou aproximadamente 4 anos para ser escrito, era escrito num computador que eu já mostrei aqui para vocês, aqueles computadores montados na época, era disquete, gente, não tinha USB, pendrive, HD externo, era tudo no disquete. E inicialmente nem computador nós tínhamos, então ele foi escrito na mão, foi escrito num caderno à mão, para depois ser transportado para o computador quando nós tivemos o computador. Foram 4 anos para escrever. Deus nos deu a ideia da capa, né, do pentagrama rachado na rocha, e eu lembro que eu só ouvi críticas nessa época. Sabe, os amigos de Jó me cercaram nesse momento. Como sabiam que eu era ex-satanista, ninguém sentava perto de mim na igreja. Um local lotado de gente, 800 membros, eu sentava na primeira fileira, só eu e Isabela, ninguém mais. Né? Então sim, eu sofri muita rejeição da igreja, até um momento que o meu pastor, isso eu falo no Guerreiros da Luz, se não me engano, A Voz do Clima no Deserto,
ou proporcionalmente o livro 4 ou 5 da série Filho do Fogo, que o meu pastor, que a gente tem o nome de Lucas, né, ele disse, olha, não fala que você é dessa igreja não, né, porque pega mal, sabe, um ex-satanista tá aqui, ele anelava um cargo político, e tinha até uma campanha focada para ele, Brasil restaurado, tal, no final ele nem foi eleito e o Brasil não foi restaurado, né. Enfim, nós sofremos essa rejeição, sim. Né? E quando o Filho do Fogo foi lançado, quebrou todas as barreiras, né? Deus mandou todas as coisas para que ele fosse publicado, mesmo as pessoas dizendo que não ia dar certo, que não tinha capacidade, que o livro era muito grande, pessoas duvidavam da minha conversão, eu senti um pouquinho do que Paulo sentiu, sabe? Ele se converte e aí até os apóstolos questionam a sua conversão. Eu também tive a minha conversão questionada, diziam que eu era mentiroso, que eu era satanista, que eu era impostor, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, eu era perseguido pela igreja, que deveria ter me acolhido, devia ser um celeiro de amor, não é? E também era perseguido pela Irmandade, que a Irmandade tinha muito receio que ao publicar Filho do Fogo, a igreja tivesse um despertar, né? Um despertar, e isso pudesse enfileirar ainda mais o remanescente fiel para oferecer resistência. Mas, lamentavelmente, isso não aconteceu. Embora tenha promovido muitos congressos pelo Brasil de batalha espiritual, até eu mesmo desenvolvi seminários de batalha espiritual, pautados, evidentemente, na minha experiência, no que funciona, tá? Não, e é tudo com esteio bíblico, com o fundamento da Bíblia. Mesmo assim, não houve esse despertar, né? Lamentavelmente. Aí os satanistas desistiram, mas durante muitos anos me perseguiram. Mataram meus animais de estimação. Depois eu não tinha mais grana para pagar aquele apartamento, estava muito caro para nós, o condomínio. Nós mudamos para Sariguama, no Vale da Bênção, numa rua de terra, um local que estava cheio de apagões à noite, escuridão total, ameaça de madrugada da Irmandade. Mataram uma colega minha da Irmandade, a Samanta. Eu falo disso, acho que no Guerreiros da Luz. Veio gente na porta de casa, pastores na porta da minha casa, pessoas bem conhecidas, tá? Não estou falando de qualquer maneira, não. Pessoas conhecidas, com vitrine, tá? Na televisão, na rádio e tudo mais, no conselho de pastores, etc e tal da época, né? Vieram na minha casa, veio esse pseudo pastor com mais 5 homens, quase meia-noite na minha casa, eu narro isso em Voz do Trono no Deserto, e ele me ameaçou, disse que se eu não mudasse algumas coisas, estava escrito em Filho do Fogo, algumas coisas terríveis iam acontecer comigo. Ameaça vindo da própria igreja, comprada pelo diabo. Como diz a palavra de Deus, né? Nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pois é, e também doutrinas humanas, não é só de demônio, né? É humana também. Então, assim, foi um período muito complicado pra gente, muito complicado, telefonema de madrugada, picharam meu muro, faziam trabalhos de macumba na porta da minha casa, quer dizer, todas as camadas, né, que não gostavam de mim, né, que representavam ali, eu tinha alguma influência espiritual negativa, estavam tentando me solapar, tentando abalar a minha fé, abalar minhas estruturas. E nesse momento que a gente fica mais perto de Deus, nesse momento que a gente se aproxima. A igreja se afastou, os amigos se afastaram, a família se afastou, nunca recebemos ajuda de ninguém, só de Deus mesmo. Às vezes Deus usava pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e de repente trazia uma oferta, me trazia um pão, literalmente um pão, me trazia uma compra de mercado, na hora que a gente mais precisava. Então Deus, ele sempre cuidou, ele sempre foi fiel, mas passamos muitas lutas, muitas dificuldades. Então agora, enquanto eu gravo este vídeo, dezembro de 2021, já completam 23 anos da publicação de Filho do Fogo. E graças a Deus ele sempre foi considerado um best-seller, um livro muito bem vendido, mas escritor não vive de livro no Brasil, tá bom? Nesse período também deram um tiro com arma de fogo na porta da minha casa. Tinha alguns eventos, tipo Festa do Boiadeiro em Araçariguama, então soltavam fogos. E nessa aproveitaram o estampido dos fogos para poder abafar o estampido dos tiros e atiraram na minha porta. Telefonema em seguida, veio que o próximo seria em nós. Marcaram um dia para minha morte, tanta coisa aconteceu. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Depois chegou um momento que ficou insustentável, ficou inseguro morar no Vale da Bênção, porque eu fui imprudente, eu abri minha casa para todo mundo. Então nos mudamos para um outro local e pedimos a Deus a estratégia, a capacitação, para conseguirmos estar num local mais seguro. Deus assim atendeu, abriu a porta, mas mesmo assim as dificuldades continuavam. A Isabela entrou numa crise depressiva muito grande e ninguém sabia disso. Apenas as nossas intercessoras sabiam, mas não tinham o que fazer além de orar.
e a gente não tinha dinheiro para comprar medicação. Na época eu lembro que a medicação era o Seroquel. Ele era uma referência, não tinha ainda o Ketros. Hoje o Ketros você pode comprar, ele tem a mesma droga, né, a quetiapina do Seroquel, mas é mais barato, né, é um quinto do preço. Na época só tinha o Seroquel, era caríssimo. Eu acho que era R$ 500 a caixa naquela época, a Isabela tinha que tomar pelo menos 2 caixas por mês. Então a gente não tinha grana para comprar, ninguém ajudou a gente também. A gente dava às vezes cheque na farmácia, né, e Senhor, né, aquele cheque Jesus, ele voltará, né? Não tinha o que fazer. Mesma coisa no supermercado para ter o que comer. Às vezes eu era convidado para ministrar em igrejas, os seminários, envolvemos seminários com excelência e modéstia à parte, não tem igual no Brasil. Você pode pesquisar, não vai ter seminário igual ao nosso, com 10 horas de duração, 7 pautas que nós desenvolvemos, batalha espiritual nível 1, nível 2, cura e libertação, missões, relacionamentos, escatologia, intensiva de batalha espiritual. Então fizemos vários modelos de seminário, todos eles com 10 horas de duração, riquíssimo em informações, imagens, em vídeos, né? E Deus me capacitava a segurar sozinho. E viajei pelo Brasil inteiro por mais de 15 anos, e fora do Brasil também ministrando seminários. Uma grande parte das vezes eu fui roubado, né? Não me pagavam o valor proporcional das inscrições, que era o combinado, não me reembolsavam passagem aérea, não me colocavam nos piores hotéis. Eu já fiquei com a Isabela em hotel que era motel, né? Sabe aquele M, que o H e o M é muito parecido? Então, ficamos nesse hotel que era alugado por hora. Então imagina só os gemidos inexprimíveis que tinham através das paredes, né? Então, o almoço, quando nos alimentava, só faltava uma plaquinha: não alimente o missionário. Porque às vezes davam coxinha pra gente comer, muitas vezes nem água. Tratavam mal, talvez achando que eu fosse manifestar que eu era satanista, ou fosse mostrar algum desagrado e mostrar que de repente eu não sou espiritual, eu não sei. Ou de repente achava que a gente era estrela, certamente eu não sei. Mas eu sei que a crueldade humana ficou exacerbada e o diabo, ele usa isso como hospedeiro, né? Como hospedeiro. Então, claro, você cria um hospedeiro, o diabo potencializa aquilo. Ele não pode promover raiva em você, ele não pode promover inveja no seu coração, mas ele pode potencializar isso, ele pode expandir esse sentimento, mas você que dá a raiz, você que dá a liga, você que apresenta a legalidade. Quantas vezes perdi a conta que meu telefone foi cortado? Meu telefone em casa era meio pai de santo, sabe? Só recebe. Então, muitas vezes. Depois, quando meu filho nasceu, a gente muitas vezes deixou de comer para dar para ele. Eu e Isabela passamos fome muitas vezes. Estou falando isso não para gerar autocomiseração, mas para dizer que realmente hoje eu entendo, tudo posso nele que me fortalece. Isso para mim é uma verdade empírica e nada vai furtar isso de mim. E houve uma vez, eu lembro que cheguei em casa, meu filho tinha uns 3 anos de idade, tinham cortado a luz, eu não tinha grana para pagar, cortaram a minha energia elétrica. Eu tive que fazer algo lúdico com meu filho. Bom, vamos acender lanternas, hoje é a noite da lanterna. Né? Outra vez a gente andava de fusquinha, quem leu O Filho do Fogo sabe, fusquinha caindo aos pedaços, né? Não tinha nada, não tinha freio, não tinha seta, não tinha para-brisa, não sei como é que andava, era só o volante e o motor. Depois, quando finalmente nós conseguimos financiar um carro, esse carro depois também entra na busca e apreensão. Eu lembro quando veio o oficial de justiça na porta da minha casa, né? E ele foi muito gentil, acho que Deus sabe o que faz. Veio um casal e ele estava explicando que realmente ele estava ali cumprindo ordens, que ele tinha que levar o carro. Nisso a minha esposa apareceu com o Micael no colo para ver com quem que eu estava conversando ali na porta de casa. Ela não sabia o que estava acontecendo. Sempre que eu pude poupá-la desses momentos, eu poupava. Eu contava depois, mas eu procurava poupá-la desses momentos desagradáveis, né? Então, ele viu uma criança e, sei lá, Deus sensibilizou o coração daquele casal e falou: olha, eu vou colocar aqui que você não estava em casa. E não apreendeu o carro. Mas eu tive que vender aquele carro pelo valor da dívida, enfim. Muitas subtrações nós tivemos. Conta de luz, conta de telefone, cortada, passando fome, cheque sendo devolvido, igreja que me dava o calote, e aí meu cartão de crédito que eu usava para comprar as passagens aéreas, esperando um reembolso da igreja, não tinha o reembolso. Aí o que acontecia? O cartão de crédito eu não conseguia pagar, aquele negócio, o cartão de crédito funcionava uma vez só. Aí você paga o mínimo, ele vira boleto, né? Ele perde a função cartão de crédito. E o nome foi sujo. Aí as pessoas iam na internet: Daniel é profissional da fé, o nome dele está sujo, ele não é uma pessoa íntegra, não é uma pessoa correta.
e é satanista, é mentiroso, ele engana o povo. E eu procurando fazer o meu melhor. E mesmo assim, meus irmãos da fé me rejeitavam. A igreja rejeitou, a igreja deu as costas, os amigos diziam, olha, se vier a tempestade, você vem, que aqui vai ter teto. Não, na tempestade não teve. Quando deram dia e hora para me matar, ninguém me acolheu em casa. Só Deus me guardou. Eu e Isabela, uma ocasião, chegamos a dividir um café. Porque a gente não tinha grana para comprar dois. Então a gente dividiu um. Então, assim, e nesse paralelo, uma vez a Irmandade me procurou, isso está relatado nos meus livros também, na série Filho do Fogo. A Irmandade me procurou e me ofereceu um valor em dinheiro, em dólares, né? Me empurrou um papel pardo e disse que dentro daquele papel, dentro daquele tijolo, haviam 30 mil dólares. Evidentemente eu recusei, mas vou ser muito sincero, eu recusei escorrendo uma lágrima, né? Não podia cair na tentação. Jesus venceu a tentação no deserto. Satanás disse para ele, se você se ajoelhado me adorares, se prostrado me adorares, eu lhe darei os reinos desse mundo. Jesus não sucumbiu a isso. Eu também não podia sucumbir. E Deus foi dando força para a gente. Sabe, é nessas horas que a sua fé é provada, nessas horas da tempestade que você aprende a ajustar as velas do barco. É nessas horas que você aprende que as tempestades mais violentas forjam os melhores marinheiros. É nessas horas que tempestades que você não entende o porquê surgiram na sua vida, de repente elas te conduzem a praias que você jamais chegaria se não chegasse naquela tempestade. E nós fomos aprendendo pelo pior dos caminhos. Deus então, na sua soberania, graça, nos protegeu, permitiu que eu contemplasse os anjos dele algumas vezes, o cerco deles na minha casa, permitiu que eu tivesse algumas experiências que eu narrei em alguns vídeos e narrei nos livros também, o caminho de Pedras Azuis, a cidade celestial, os anjos, a minha morada eterna. E sempre eu aprendi a ser grato. Mesmo quando a gente não tinha o que comer em casa, eu agradecia a Deus por tudo que a gente tinha e agradecia antecipadamente por aquilo que Ele ia fazer, porque eu sabia, Ele faria. Para completar, claro, sempre pode piorar, né? Jesus foi traído e depois eu entendi isso. Depois, conversando com Deus, eu entendi. Eu tinha que passar por essa experiência. Se eu quero servir a Jesus, eu aceito os cravos, os açoites, as perseguições, eu estou aceitando o pacote completo. E Jesus foi traído. Eu fui traído muitas vezes. E sinceramente, quando você é traído, parece que você nem acredita. Puxa, essa pessoa, esse meu amigo, que eu recebi na minha casa, que sentou-se à mesa comigo, que viajou comigo, que eu confiei o altar para dividir o altar comigo e ministrar a palavra de Deus. Me traíram. Que a ideia é sempre a mesma. Esse ciclo aconteceu muitas vezes na minha vida. Alguém se aproxima, aí essa pessoa ganha minha confiança e olha, acaba o discernimento nesse momento, viu? José, mesmo tendo sonhos, ele não conseguiu ter discernimento para saber que os seus irmãos seriam seus algozes. Da mesma forma, Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus, mas Deus não revelou para ele que o seu próprio Arão e a sua irmã Miriam fossem fazer uma rebelião contra ele. Às vezes, o nosso discernimento fica eclipsado pelo nosso sentimento. E eu passei por isso também. O amor que eu tinha fazia com que eu não acreditasse. Não, é coisa da minha cabeça. Né? De repente fui traído 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdi as contas. E o modo operante é sempre o mesmo. A pessoa se aproxima, ganha confiança, e aí em determinado momento, né, sei lá, um dia que você diz não, um dia que você fala, poxa, hoje eu não estou muito bem, hoje eu não posso te ajudar, eu não tenho dinheiro para te ajudar dessa vez. E de repente aquela pessoa então faz uma proposta estapafúrdia para mim, e eu digo, não posso aceitar isso, né, para ser um profissional da fé. E essa pessoa se afasta. Aí qual a ideia? Que ao essa pessoa estar perto de mim, todo mundo está vendo, aquela pessoa ganhou vitrine, né? Ganhou visibilidade. Quando ela se afasta de mim, ela vai contar uma mentira para os outros. Eu conheci o Daniel de verdade, porque ele é satanista, porque eu sei a verdade. Eu então vou liderar o rebanho. Então essa pessoa tinha a ideia que as pessoas que me seguem, os meus leitores, né, iriam passar a seguir aquela outra pessoa, porque ele seria o arauto da verdade, porque tinha supostamente me desmascarado. Acontece que em 22 anos de ministério, nunca ninguém levantou nada que me desabone. E o mérito é de Deus, porque é Ele que me capacita. Porque se eu não orar e vigiar sem cessar todos os dias, eu caio. É uma certeza matemática. Salomão caiu, né? Homem segundo o coração de Deus, Davi, caiu.
eu estou sujeito à queda. Se eu deixar de orar e vigiar, eu caio. Eu procuro orar e vigiar para não desonrar a Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele me tem dado. Mesmo nas coisas que eu não compreendo, eu procuro dar graças em tudo, pois tudo colabora para aqueles que amam a Deus. E nada fica fora desse tudo. E mesmo as coisas mais insanas, sabe aquela coisa que você acha, puxa, isso eu não posso suportar. Como suportar a perda de um filho? Não se suporta. Mas Deus me ajuda a suportar. Tudo posso nele que me fortalece. Como essas palavras saltam em relevo para mim hoje. Houve época que meu filho foi ameaçado de sequestro. Mais de uma vez. Eu sempre procurei preservá-lo. Quem lê o Diário do Micael sabe, a gente conta um pouquinho da história dele. Você baixa gratuitamente lá no meu portal, tá? www.danielmastral.com.br. E uma vez nós até pegamos uma das pessoas que estavam planejando sequestrá-lo. A polícia pegou. Fizeram uma emboscada, pegaram e chegamos inclusive no mentor intelectual. Eu não entrei com representação, eu perdoei. Conversei, perdoei e ok, eu tenho esse boletim até hoje. É uma pedra memorial, saber que Deus livrou, que Deus protegeu e resolvi não ir adiante, não ia destruir a vida daquelas pessoas. Ao longo desses 22 anos de ministério, nós desenvolvemos no canal do YouTube 760 vídeos. Esse é o número 761. Mas vídeos com conteúdos sempre robustos, né? De 45 minutos a 1 hora. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que no mínimo, no meu canal do YouTube tem 700 horas de estudo para você. São 700 horas de conteúdos que não te ensinam. Quem vai falar para você sobre chakras, sobre as pedras, sobre a árvore da vida, sobre a essência da maldade, sobre dízimo, sobre apostolado, sobre maldição hereditária, de uma perspectiva bíblica, numa chancela bíblica com todo o estribo na palavra de Deus? Quem vai falar sobre uma afetividade? Essas coisas não figuram bem, não é? Fotografa muito bonito no altar você falar de amor e de perdão. Mas uma igreja que fala de amor e não vive o amor, que prega o perdão e não perdoa, tem coisa errada aí, né? E eu tenho procurado me esforçar sempre para agradar a Deus em primeiro lugar e não pensar em agradar pessoas. E ao longo desses 22 anos de ministério, um pequeno exército se formou ao nosso redor, que é o remanescente fiel, que é você, que não se curva ao Baal do nosso século, ao orgulho, à vaidade, à soberba, à ganância, aos valores temporais desse mundo e passageiros. Você que aprendeu a andar na terra como cidadão dos céus. Você que tem um diferencial, que você é diferente nesse mundo tão indiferente. Porque você exala o perfume do amor, simplesmente isso, porque você ainda tem compaixão. Numa época que o amor tem se esfriado, e a fé também. Numa época em que as pessoas têm comichão no ouvido ao ouvir a verdade. Se incomodam com a verdade, porque o sistema culturado pela mentira rejeita a verdade. Rejeitaram Jesus. Quando falam para Daniel, estão falando mal de você. Qual o problema? Seria estranho se não falassem mal. Seria muito estranho, eu estaria preocupado. Mas falam, ok, estou no caminho certo. Falaram mal de Jesus. Disseram que Jesus tinha parte com Belzebu. Que Jesus era um mentiroso, que Jesus era um impostor. Crucificaram o amor. Pediram para crucificar Jesus e soltar Barrabás, um assassino. E ainda hoje prestigiam os bandidos no altar. Os que te roubam, os que assassinam os seus sonhos, as suas metas, as suas alegrias. Matam a sua esperança. Existem muitas formas de matar, viu? Além dos vídeos, todos eles grátis, tá? Não tem nada pago. Sempre que eu posso, eu disponibilizo o Diário do Micael grátis. Tem uma apostila minha no meu portal também, que eu fazia com meus alunos quando eu dava aula de Kung Fu em academia. Eu sempre achei que tinha que abrilhantar mais. Então eu gostava que tivesse também a parte teórica da filosofia, da história. E essa apostila está lá, você pode baixar gratuitamente. Escrevi um livro infantil, com desenhos primários, né? E cobrei um valor simbólico de R$10, está lá na Amazon. Ao todo, são 21 livros escritos, né? 19 livros publicados, falta o tomo 3 da História de Mitre, que já está escrito, falta ser publicado, vai ser publicado pela Arcádia o ano que vem. Falta inédito também os 7 Espelhos da Alma, que a Arcádia também vai publicar no próximo ano. Inédito também. Um livro sobre relacionamentos mais robusto, profundo, da maneira que nunca te falaram. Vamos falar até mesmo da nossa sexualidade como casal, que pode, que não pode, como é que fica esse mimimi todo, né? Além disso, né, eu estou escrevendo o 22º livro, que é a parte 4 da História de Mitre, que vai ser uma quadrilogia. E
que até então, né, eu não posso dizer qual é a obra-prima, mas a gente vai lapidando, vai aprendendo a escrever melhor. A história de Mitri vai desnudar esferas do mundo espiritual que você nunca ainda contemplou, tenho certeza disso. Então, desses livros, tem a série Filho do Fogo, 7 livros. Não se conflitam as obras, são independentes, tá? Mas tem algumas referências no Quilaim, na trilogia Quilaim, que eu faço referência ao Filho do Fogo. Então, se você entender Filho do Fogo, tiver lido, você vai entender melhor Quilaim. Já a história de Mitri é completamente independente, e tem os livros de estudo também, são independentes. Então, ao longo desses anos, eu produzi praticamente um livro por ano, escrevi um livro por ano, mais de 760 vídeos no canal, e cada vídeo, cada pauta, leva de 16 a 20 horas para preparar. Porque eu me debruço no estudo, eu quero dar excelência, eu não gosto de fazer nada raso. Já que eu vou fazer, eu faço o melhor não fazer, não é verdade? Então eu procuro fazer o melhor para vocês. E faço isso com muito amor, com muita gratidão. Tenho hoje um pequeno grupo, que são minhas ovelhas, mas mais que um grupo de ovelhas, nós somos uma família. Nós temos encontros periódicos, você pode assistir lá no meu canal, aqui, melhor dizendo, no meu canal do YouTube, digita lá, Batismo do MGL. Você vai conhecer um pouco do grupo, da dinâmica, dessa harmonia, dessa família maravilhosa. E isso é um sonho que Deus colocou no meu coração, tentar resgatar um pouco da igreja primitiva, sabe? Onde chorava com os que choram, se alegra com os que se alegram, onde se ajudam. É claro que nem todos aprendem tudo rápido, cada um tem o seu tempo de aprendizado, né? Mas graças a Deus, Deus tem me capacitado, me dado força, sabedoria para também treinar novos líderes. E hoje no Ministério Guerreiros da Luz nós temos outros líderes que me ajudam a gerenciar as células. O ano que vem, em 2022, um dos meus objetivos é abrir mais uma célula no Ministério Guerreiros da Luz para umas 70 pessoas. Tem uma galera que já está mais adiantada, né, uma célula nossa está mais adiantada, então tem algumas pessoas que já estão se destacando, que já têm a capacidade de liderar. Essas pessoas então vão ter o desafio de liderar uma célula e transmitir o seu conhecimento, porque isso faz de você um mestre. No Kung Fu é assim, pelo menos aqui no Brasil. Você aprendeu Kung Fu, você é faixa preta, você passa por um exame, você é professor. Depois, quando você transmite o seu conhecimento e forma um aluno faixa preta, esse aluno vai ser avaliado por uma comissão, evidentemente, e uma vez aprovado, você ganha o título de mestre, porque significa que você aprendeu a ensinar. Então não adianta apenas você abarcar o conteúdo, você tem que saber transmitir o conteúdo, isso lhe faz um mestre. Da mesma forma, né, no ensino dos preceitos bíblicos. A gente ensina a Bíblia profundamente, ensinamos um pouquinho da filosofia, de história, são N livros, tem que ler mais de 50 livros diferentes, não só os meus livros, mas existe cobrança, porque você quer resultado, a uva tem que ser espremida para virar vinho, senão não vira. E muita gente não consegue resistir. Sabe João 6,60 que conta que muitos discípulos abandonaram Jesus? É muito forte essas palavras, eu não suporto. Tem gente que não suporta ser forjado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos os chamados para salvação, poucos escolhidos para liderarem. Nós temos sempre menos líderes e mais liderados. Essa é a proposta que eu tenho no meu coração, que Deus colocou, forjar líderes. E eu sei que para ser líder não é qualquer um, né? A pessoa tem que ter realmente, além de um chamado, tem que ter a disciplina para aprender, né? Para depois, e a capacidade de transmitir o que aprendeu. Isso vai acontecer o ano que vem. Então, algumas pessoas que já estão prontas, e é claro, supervisionado por alguns líderes veteranos, né? Então, para uma espécie de estágio, né? Como se fosse o médico, né? Ele está lá no 6º ano, ele está clinicando já no Hospital Escola, como HC, que a minha esposa se formou, mas tem um residente que está supervisionando aquelas ações. Uma vez eu parei para pensar, por curiosidade, fiz uma conta rápida por cima, é claro, isso vai ter uma série de variantes, a depender da diagramação também, mas com certeza eu escrevi entre 8.000 e 10.000 páginas de livro, de 8.000 a 10.000 páginas em 22 anos. Em todo esse tempo, desde quando eu tomei a iniciativa de ter um canal no YouTube, você pode ver os vídeos mais antigos, o primeiro deles como é que era? Temas proibidos. Nossa, eu tô super engessado, eu não sei falar em público, eu ainda tenho vergonha, mas hoje eu tô um pouquinho melhor, né? Porque edita e tal, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje de câmera, de som e de edição também. Então foi o primeiro vídeo lá, temas proibidos, né? Todo esse tempo eu nunca deixei de postar vídeo novo para vocês, sempre postei, mesmo quando perdi meu filho. Foi o pior dia da minha vida, com toda certeza. 22 de dezembro de 2018, o pior dia da minha existência. Pior dia, sem dúvida, sem sombra alguma. Perder um filho é uma coisa que eu não tenho palavras para expressar, falta-me vocabulário. É uma dor imensurável e essa dor da ausência está sempre presente.
Como dizia Mário Quintana, ah, o passado não reconhece o seu lugar. Ele está sempre presente. Assim é. Essa dor não passa, viu? Ah, Daniel superou. Não, não superei e não vou superar. Ela só se aloja no seu coração de maneira diferente. Ela apenas isso. E Deus me capacitando. Perdi minha esposa também, uma guerreira ao meu lado, tantos anos. E tem 6 meses, né? Tô gravando esse vídeo aqui em dezembro. Minha esposa faleceu dia 30 de maio desse corrente ano. Eu nunca deixei de preparar conteúdo para vocês. Eu sempre fiz. Sempre fiz, sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Porque eu sei o que é não ser ajudado, eu sei o que é ser desprezado. Então, sempre que eu posso, eu ajudo. Eu ajudo na oração, na atenção, na direção, no aconselhamento, mas financeiramente também. Muitas pessoas que eu posso, eu ajudo. Sempre que eu posso, eu invisto em algumas instituições que eu considero sérias. Médicos Sem Fronteiras, Hospital do Câncer de Barretos, AACD, Casas André Luiz, por exemplo, né? Alguns orfanatos, enfim. Mas eu priorizo, claro, pessoas e primeiro sempre vou priorizar minhas ovelhas. Então, isso para mim é um grande prazer. Muitas pessoas dizem, poxa, Daniel, você já podia ser sua casa própria. Poderia, mas aí eu não teria ajudado as pessoas, né? E, sei lá, é melhor dar do que receber. E aqui eu não preciso de nada, eu só preciso do pão meu de cada dia, do pão nosso de cada dia, né? Para um dia a dia só. Porque a minha morada eterna não é aqui, é lá. Aqui é tudo de passagem, tudo aqui vai ficar. E o que eu vou deixar vai ser herança desses vídeos para vocês, dos livros, que essas palavras continuam ecoando. Mas eu não estou pensando nisso agora, porque sinceramente eu quero viver. Já houve uma época que eu só existia, mas agora, graças a Deus, eu estou me sentindo mais vivo, mais disposto, graças às orações de vocês. Então eu quero informar esse vídeo que pela primeira vez, né, em tanto tempo de trabalho, eu nunca parei, nunca tive férias, nunca, não sou assalariado, não tem 13º, não tem nada disso, não tem cesta de Natal, essas coisas, né? Já aprendi a passar muita necessidade, como Paulo disse, né? Aprendi a ter um pouquinho mais, não abundância, assim, mas já aprendi a viver um pouco mais. Então eu vou fazer uma pausa, tá? Eu vou retornar com vocês com temas e vídeos aos domingos no meu canal do YouTube, dia 16 de janeiro. Dia 16 de janeiro cai no domingo, nós vamos estrear o ano falando de um tema que vocês têm pedido para mim a respeito do metaverso, tá? Algo que o Bill Gates já comentou, que daqui a 3 anos as reuniões de empresários vão ser feitas no metaverso. O que é o metaverso, né? O que é isso? Então, vou explicar para vocês o que é isso e vamos desmembrar melhor. Vai ser o primeiro assunto que nós vamos abarcar em 2022. Aceito sugestões, tá bom? E vou parar um pouco para descansar minha mente. Eu nunca parei, né? Mesmo quando perdi meu filho, perdi minha esposa. Sempre é muito gratificante servir a Deus, mas nesse momento eu preciso parar, preciso descansar minha mente, eu tenho que serenar meu coração. E aqui que fica meu pedido para vocês, que vocês se engajem nesse ministério. Eu sei que eu não falo para muita gente, eu falo para o remanescente fiel. E numa época que o amor tem se esfriado, tudo que você peça em nome do amor não vai fazer eco. Se eu pedir e disser para você que você vai ganhar uma bênção extraordinária, se orar por mim, e se você não orar, você vai ser amaldiçoado, todo mundo vai orar, mas de maneira espontânea, sabe, dirigido pelo Espírito, em amor. Eu sei que não é para muitos que eu falo, mas eu peço a vocês, queridos, somem conosco nessa trincheira, orem por mim, orem para que Deus me dê forças para prosseguir. Que prosseguir sem um filho não é fácil. Não é fácil. Martin Luther King disse que se você não tem um motivo pelo qual você morreria, você também não tem pelo qual viver. E hoje, graças a Deus, eu tenho motivos para viver. Claro, eu tinha antes meu filho, tinha minha esposa, quem não tem? É uma âncora enorme aqui na Terra, mas hoje minha âncora é servir a Deus. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. E realmente, em nome de Jesus, diante de Deus, eu morreria por vocês. Sem pensar 2 vezes. Primeiro que eu vou pro céu. Tô com meu filho, com a minha esposa. E outra também que eu amo muito vocês, são minha família. São minha família. E eu já conheço muitos de vocês que já escrevem para mim com mais frequência, então tá bem legal essa nossa simbiose. Mas eu peço, meus irmãos e irmãs, que vocês orem por mim. 2 áreas eu vigio mais. Que Deus conserve em mim um coração puro. No dia que eu achar que eu sou alguma coisa, acabou o ministério. E Deus nunca permite que eu me torne um medíocre profissional da fé. Já me convidaram para entrar na política, para ganhar dinheiro. Sempre a proposta é dinheiro. Para apoiar político, por dinheiro. Para fazer isso, aquilo, por dinheiro. Daniel, você tem que cobrar dízimo. Daniel, você tem que vender alguma coisa ungida. Pelo amor de Deus, né? Jamais eu desagradar a Deus. Mas eu peço que mais pessoas se engajem nessa trincheira e sejam mantenedores dessa trincheira de fé. Mantenedores leais. Eu sei que às vezes alguém manda R$100 no mês, depois não manda. Então eu não tenho com o que contar uma receita.
Então tem meses que eu pago as minhas contas, tem meses que eu não pago. Tem meses que eu posso ajudar algumas pessoas e outros meses não. Tem meses que eu passo mais dificuldade e outros um pouco mais tranquilo. Mas é claro que para produzir melhor eu preciso ter mais serenidade. Então peço que vocês se engajem, que Deus levante mais mantenedores dessa trincheira. Eu não preciso de muita coisa não, mas é claro que há momentos que eu gostaria de satisfazer alguns pequenos desejos no meu coração e eu peço isso para Deus. Né? Afinal de contas, aquele que semeia as espirituais é digno de recolher as materiais. Não é nada errado. Gálatas 6 diz que aquele que é instruído na palavra, que reparta seus bens com aquele que te instrui. Então, não estou fazendo nada fora da Bíblia, né? Não estou enganando ninguém, e o que eu estou pedindo é por amor, em um ato voluntário. Mas, é claro, eu tenho alguns pequenos sonhos, gostaria de conhecer alguns lugares, né? Aqui pelo Brasil, nada de né, glamour fora daqui, não. Gostaria de viajar um pouquinho, de ter mais tranquilidade, sabe, no meu dia a dia, de não ficar apreensivo, né, se eu vou poder pagar a conta ou não, enfim. Vocês possam somar mais com a gente. Como eu quase não falo desse tema, eu ponho o Pix lá e pronto, às vezes as pessoas inferem, não, Daniel tem, né, ele é escritor. O escritor não ganha muito no Brasil, não, vocês saibam disso. Né, então, não. Então tem muitos seguidores, devem ofertar bastante para ele. Não, não ofertam. Porque eu estou falando para aqueles que amam e o amor está se esfriando. É um remanescente fiel. Hoje no Brasil nós contabilizamos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Se a gente passar a peneira para valer, quantos você acha que vão restar? Então, mesmo hoje, vivenciando o que Augusto Cury define como o último estágio da dor humana, né, que eu passei já pela depressão profunda, mas ainda tem a dor da ausência, claro, Deus continua me capacitando. Então, eu nunca deixei de ter fé, nunca deixei de ter esperança, nem de ter amor. E nem de fazer o meu melhor para Deus. Eu não tenho coragem de fazer nada menos do que o melhor para Deus. Por isso eu faço questão de fazer esse vídeo para vocês com qualidade, explicando as coisas direitinho, batendo um papo com vocês. O nosso último bate-papo por vídeo esse ano, mas é claro que me acompanha no Instagram, vou estar postando sempre, eu faço live, talvez faça uma live aqui também no YouTube. Mas enfim, eu preciso da ajuda de vocês. Sabe quando Moisés precisou de pessoas para sustentarem as suas mãos? Quando ele orava pelo povo, o povo tinha vitória nas batalhas. É o poder do justo na sua oração. Muito pode o justo na sua súplica. Mas quando ele cansava as mãos, Arão e Ur sustentavam. Eu preciso que Deus levante Arãos e Urs ao meu redor para sustentar as minhas mãos, que eu confesso, estou um pouco cansado. Preciso parar um pouco e peço a Deus um pouquinho mais de serenidade para poder viver os dias que Deus tem para mim, produzir com excelência para Ele e que eu não fique preocupado com outras coisas, sabe? Que Deus possa levantar pessoas para suprir o essencial para mim, para me dar condições e até mesmo de ajudar outras pessoas. Daniel, você tem suas ovelhas, olha, minhas ovelhas não dizimam para mim. Eu não peço dízimo, não peço valor obrigatório. Tem ovelha que dá, tem ovelha que não dá, tem algumas que podem, né, outras que não podem, às vezes estão passando uma fase mais difícil, eu não cobro, nem me interessa. Né? Então eu não sou sustentado pelas minhas ovelhas, não. Eu sei que muitos me sustentam em oração, sim, mas financeiramente são poucas pessoas que são colunas, de fato, desse ministério, dessa obra. Então eu peço que você venha somar nessa trincheira com a gente, tá? E aí dia 16 de janeiro nós voltamos, né? Isso tem um projeto de fazer, além da célula ano que vem, talvez lá para março do ano que vem a gente abra uma célula, eu tenho interesse também de fazer um quadro assim de férias com astral, né? Então eu quero entrevistar algumas pessoas, quero visitar alguns locais e mostrar para vocês, né, coisas legais que tem aqui no Brasil e que eu tenho certeza que vocês vão curtir também. Vou fazer uns vídeos um pouco mais leves, a exceção vai ser o 16 de janeiro, que eu quero já trazer esse tema mais robusto, mais complexo, que é o metaverso, né? E depois a gente vai fazer uns temas mais leves, a gente entra na pegada forte, gostei dessa palavra, fevereiro, tá bom? O ano que vem a editora Arcádia também vai estar publicando outros livros meus, está publicando o tomo 3 da História de Mitri, vai estar publicando Sete Espelhos da Alma e Táticas de Guerra no primeiro semestre, que já acabou para essa Tática de Guerra no mercado, né? E também vai estar disponibilizando os meus outros títulos em e-book. Qualquer coisa, entre em contato com a Arcádia, tá? Eles são muito gentis, sigam eles lá. Então esse é o recadinho que eu tinha para vocês. Desejo a vocês que de todo o meu coração
um excelente final de ano. Mais lutas que você tenha tido esse ano, aprenda a agradecer, agradeça pelo que você tem, não reclame pelo que você não tem. Saiba que esse ano trouxe para você muitos desafios, trouxe lutas, eu sei, trouxe perdas, trouxe dificuldades, mas tudo é aprendizado e tudo colabora para aqueles que amam a Deus, tudo tem um propósito. Mesmo que você não encontre agora o propósito, sabe? A palavra de Deus diz, Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então, deixa, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que faz, viu? E eu tenho certeza que no ano que vem nós vamos ter um ano de muitas lutas. Vai piorar. Eu não posso ser triunfalista com você. As coisas vão piorar um pouquinho. Quem assistiu o meu vídeo O Grande Reset, quem assistiu o Calendário Secreto 2023, quem assistiu O que Esperar para 2022, vocês vão ter vai ter um vislumbre do que pode rolar ano que vem. Mas o segredo, galera, nós estarmos juntos, orando uns pelos outros, nos fortalecendo entre os outros, abafando, dividindo o fardo. Peso dividido fica mais leve. Partilhe o peso. Eu não consigo responder todas as mensagens que mandam para mim, mas eu estou conseguindo, pela graça de Deus, uns 30% eu respondo. Eu leio, eu oro, eu respondo, eu direciono. Pode ser que eu não consiga te responder, mas eu estou me esforçando. 2.000 por dia, gente. Então, né? Então misericórdia aí, tenham paciência com o Daniel, tá? Então é isso. O ano que vem, se a gente estiver junto, sabe, um professor meu dizia que a união, além de fazer açúcar, faz a força. Então, vamos ficar juntos. Juntos nós somos mais fortes. Tem diferença no nosso meio? Tem um monte de diferença. Você pode pensar muito diferente de mim. Que nem os dedos da mão, são todos diferentes, né? Fechou? Forma um punho forte, né? É esse punho forte que nós temos que estar juntos, né? Juntos nós somos mais fortes. Então vamos pregar união no ano que vem, vamos procurar exalar mais o perfume do amor, vamos trazer frutos para esse reino, que o mundo possa olhar para você e para mim como uma referência, e não olhando, puxa, isso é igreja? Vamos fazer diferença nesse mundo indiferente. Obrigado, viu? Pela parceria, pelo amor que vocês me deram esse ano, pelas ofertas voluntárias, pelas palavras e carinho que eu recebi de vocês, de consolo. E obrigado pela confiança e dividir tantas coisas comigo. Obrigado, gente, de todo o meu coração. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, El Shaddai, recompense cada um de vocês segundo as suas palavras. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o ano que vem. Beijão no coração.